Olá, pequenos pôneis, como vão vocês? Vocês vão reparar que eu já fiz esse vídeo antes, mas eu decidi fazer outro mais completo, porque muita coisa faltou no outro vídeo e, sinceramente, algumas coisas não ficaram como eu gostaria que ficassem, então eu decidi fazer um outro melhor. Então, nesse vídeo eu vou falar como levar cães, gatos e furões para a União Europeia. Esse vídeo vai ser mais teórico, então eu vou falar as coisas que eu fiz e estou fazendo, porque eu já fiz com meus dois gatos, eles já estão lá em Portugal, e eu vou fazer com o meu cachorro. Na verdade, eu já comecei o processo e eu estou gravando tudo, então sim, vai ter a parte prática, eu mostrando tudo certinho. Eu acabei de gravar outro vídeo sobre jabutis, eu não sei se vai sair antes ou depois desse, mas eu expliquei que o sol tá indo e voltando, passa nuvem, então desculpem porque a imagem vai ficar meio esquisita. Porque eu uso a câmera só no manual, então eu não tenho como ficar toda hora controlando. Esse processo que eu vou falar serve tanto para cachorro, quanto gato, quanto para furão. Então, são os animais que precisam da vacina antirrábica, ela é tipo a chave de tudo isso, então você não pode vacinar um pássaro, então não vai ser o mesmo processo. E eu também vou levar meus periquitos, mas eu ainda tenho que pesquisar mais a fundo. Eu vou levar o cachorro em dezembro e estamos em setembro, então, como eu falei, o processo dele já tá quase acabando, para falar a verdade, e entra um pouco de desespero agora. Os pássaros eu tenho medo porque é um processo um pouco mais complexo. Não é tão complexo quanto levar um animal silvestre daqui, porque são periquitos, australianos e ingleses e híbridos, enfim. Então não é tão complicado quanto levar uma arara, porque não tem tanto problema com IBAMA. Enfim, isso é outro vídeo, eu tô pesquisando ainda bastante, mas eu não vou levar eles, não vou levá-los em dezembro comigo. Eu li que não podem entrar de volta no país, no Brasil, ou tem que pedir uma autorização, enfim, é uma coisa muito complicada, então eu prefiro esperar um pouco, deixar eles aqui com uma pessoa que eu confio, e depois, quando tiver tudo prontinho lá, tudo em seu devido lugar, eu levo eles. Quando eu começar o processo dos pássaros também vai ser demorado, mais pra frente, como eu falei. Eu também pretendo fazer vídeo e explicar mais sobre isso, porque eu acho que não existe muita coisa sobre isso, ou as pessoas têm medo de levar, ou acham que é um animal insignificante porque é barato e porque normalmente as pessoas têm mais apego por mamífero, né? Mas eu tenho por todos os meus animais, então eu quero levar todos. Voltando a cachorros, gatos e furões, esse processo todo leva em média 5 meses, então pode ser mais rápido, pode ser mais demorado, mas o ideal é você reservar pelo menos 5 meses do seu ano para fazer esse processo todo. Isso vale para a União Europeia, essas regras. Eu sei que para o Canadá e para os Estados Unidos é mais fácil, então depende muito do lugar que você vai. Tem lugar que não aceita cão, tem lugar que só aceita cão de assistência, às vezes nem assistência emocional, só assistência cão-guia, essas coisas todas. Tem lugar que não aceita animal na cabine, só no porão, então assim, depende muito para onde você vai. Eu vou explicar agora essa parte do processo em si e depois a parte da viagem, ok? Essa é a criatura que vai em dezembro. Só para vocês terem uma ideia, quem é novo no canal, sei lá, né? E os meus gatos já estão lá. Esse processo, além de demorado, também é caro, então sim, você tem que desembolsar bastante grana para levar eles, por isso que muita gente também não leva, mas eu acho que, como os animais são da família, vale esse esforço. A gente fez um pacote numa veterinária, numa clínica grande. A gente fechou um pacote para os 3 animais. A primeira vez foi para um gato, depois foi para o outro e agora é para o cachorro. Então custa em torno de R$ 1.800 esse pacote. Ele já tem praticamente tudo que você precisa para viajar, só a parte do aeroporto que não é com eles, porque aí já foge do alcance, mas em relação a veterinário, vacina, microchip, tudo isso que precisa, eles resolvem tudo. Eu não vou falar o nome da clínica porque eu não vou fazer propaganda de graça, ainda mais que é uma coisa muito cara. Se eles chegassem tipo, Júlia, vimos seu vídeo, que tal você não pagar? A gente devolve seu dinheiro. Mas não vai acontecer isso, até porque eu também não sei se eu posso falar, então... você também pode fazer isso com outras clínicas, tem lugares mais baratos sim, ainda mais se você fizer separado, porque você pode fazer um em cada clínica praticamente, mas a gente decidiu fazer isso numa clínica, fechar o pacote, porque pra gente era mais prático. E claro, podem parcelar o valor. A primeira etapa desse processo todo é o microchip, então você vai na veterinária ou no veterinário, ele ou ela aplica o microchip. Então, a partir daí, seu animal é um ser vivo, porque isso é a identidade dele. Tudo que você fizer antes, vacina, tudo isso é como se não existisse. Depois desse microchip é aplicada a vacina antirrábica, então você só pode aplicar depois do microchip, como eu falei, tudo
depois do microchip é que conta. Antes não conta nada, você tem que levar sim a carteira de vacinação toda para a clínica veterinária para eles verem que está tudo certinho, mas depois isso não conta, porque é bom você levar sempre, eu levo sempre o máximo de documentos possíveis, até o que não é pedido, mas isso é coisa minha, eu prefiro prevenir do que remediar. Mas logo depois você aplica a vacina. Tem gente que fala que tem que aplicar o microchip num dia e a vacina logo depois, tipo assim, 1 ou 2 dias depois. Não precisa, a gente fez tudo no mesmo dia, então, claro, microchip antes e vacina depois. Mas na hora de anotar no certificado, eles anotam 1 dia depois a vacina. Então, o microchip foi dia 1º, a vacina foi dia 2. Tipo isso. Tem gente que fala que dá problema na hora do aeroporto, tem gente que fala que não. Mas é sempre bom garantir, como eu falei. Então, sempre peça para o veterinário, se ele já não souber fazer isso, para botar a vacina 1 dia depois, pelo menos. Depois de tomar a antirrábica, ele tem um período de 30 dias para o corpo reagir, produzir anticorpos, essas coisas todas. E depois desses 30 dias, você volta no veterinário, e faz o teste de sorologia. Isso, eles coletam o sangue, levam para algum laboratório. Isso eu tô falando no meu caso porque você pode fazer em casa, tipo assim, o veterinário coleta o sangue e você envia sozinho, mas eu não aconselho porque não é bom fazer isso, porque o sangue tem que estar preparado de um jeito específico, aí vai ver que dá errado, tem que estar numa temperatura ideal, enfim, é mais fácil o veterinário fazer. Então, depois desses 30 dias da vacina, eles coletam sangue e mandam para algum laboratório para fazer esse teste de sorologia. No caso, aqui no Brasil tem 2 atualmente, tem em Belo Horizonte, se eu não me engano, e em São Paulo. Na época que eu fiz dos gatos, só tinha o de São Paulo. Logo depois que a gente fez o dos gatos, o de São Paulo fechou, e aí só tinha como enviar pro, acho que o mais perto era do Chile, alguma coisa assim, então você tinha que enviar para outro país, era mais complicado ainda, ou para os Estados Unidos, enfim, tem que ser laboratórios que são conveniados com a União Europeia, que fazem esse exame específico. Não pode ser qualquer um, por isso que é um processo caro. A sorologia é a parte mais cara, costuma custar, em média, uns R$800, dependendo, pode ser mais barato ou mais caro. Agora, como tem em Minas também, porque abriu, pode ser que você encontre em lugares mais baratos. Então, eu acho que o do Toby foi enviado para Minas e o dos gatos foi para São Paulo, porque, como eu falei, só tinha de São Paulo. Lembrando que para o exame sair limpinho, você tem que deixar o animal sem comer de jejum por 12 horas pelo menos. Então, se o exame está marcado para o dia 30, a coleta do sangue, você tem que no dia 29, a partir, sei lá, de algum horário, porque aí depende do horário que você for fazer, deixar ele sem comer. Pode sim dar problema e você ter que refazer o exame. No nosso caso, eles não iam cobrar mais, porque, como eu falei, era do pacote, mas aí tem que ver com o veterinário também que você for fazer o pacote ou não, se você for fazer separadinho. Essa parte da sorologia é que mais demora, então você tem um período de mais ou menos 90 dias de quarentena e para chegar ao resultado, como eu falei, também é uma coisa demorada, então além dele ficar de quarentena, porque tem todo o negócio da vacina, enfim, são normas da União Europeia, é pelo menos 90 dias. Depois desse período, mais ou menos, você recebe o resultado, então com esse resultado você pode escolher, dependendo do tempo da sua viagem, porque tem que ser contado certinho, isso é muito importante. Algumas coisas têm sim validade, então você tem que cronometrar literalmente, muito perfeitamente a sua viagem. Se você tiver com um tempo ainda, se chegou uma semana antes ou se você marcou sua viagem uma semana depois, enfim, se você tiver mais tempo, você pode segurar esse atestado, esse certificado, a sorologia, e depois pegar o certificado com o veterinário, o atestado de saúde. Por que eu estou falando isso? Porque o atestado de saúde tem a validade de 72 horas. Essa validade serve para você tirar o atestado com o veterinário, o atestado de saúde, falando que o animal está apto a viajar, e aí você tem 72 horas para ir no Vigiagro, nunca sei. Fica no aeroporto, a parte do Ministério da Agricultura, essas coisas todas. Então, assim que você tirar o atestado do veterinário, você tem 72 horas para ir nesse lugar que eu falei, que é no aeroporto. No aeroporto, nesse lugarzinho, Vigiagro, você vai tirar um atestado sanitário internacional. Zoo sanitário, enfim. Tem gente que fala CVI, que é Certificado Veterinário Internacional, tem gente que fala CZI, que é Certificado Zoo Sanitário Internacional. São duas coisas diferentes, mas ao mesmo tempo está tudo no processo. Então, nesse lugar, no aeroporto, com esse atestado do veterinário de saúde e junto com carteira de vacinação,
certificado do microchip, tudo isso você vai tirar um documento no Vigiagro. Esse documento é importantíssimo porque é com ele que você vai viajar. E antes de ir, você tem que imprimir uma documentação no site do aeroporto, do Vigiagro. Então, eu não lembro quais são os documentos, mas tem um que é longo e você tem que preencher lá, porque tem algumas coisas que ele vai te falando que você precisa escrever. Então, o ideal é você levar em branco. Mas você tem que sim levar, além dos documentos do seu animal, levar esses documentos do Vigiagro. Lembrando que esses documentos são individuais para cada animal. Então, se você tiver 2, independente do documento em si ter 15 páginas, você tem que imprimir 2 vezes cada página, porque vai ser para cada animal. Então, com esse documento do aeroporto, você tem até 10 dias para embarcar. Então, a partir do momento que você pegou esse documento no aeroporto, você tem que estar no avião em até 10 dias. Isso tudo é relativamente fácil, o problema é que é muita burocracia e é muito tempo de espera e é muito caro, é muita papelada, mas são esses passos literalmente, porque se você seguir vai dar tudo certo. Parece complicado, mas não é. Só lembrando que independente da clínica que você for fazer esse processo, esse atestado de saúde do veterinário vale por até 72 horas para você tirar esse documento no aeroporto. Então, documento do veterinário, 72 horas, documento do aeroporto, 10 dias, embarque. Entenderam? Agora que eu falei desse processo todo burocrático, eu vou falar um pouco do avião, como é que faz para embarcar com o animal, porque para mim também foi uma surpresa, já que eu nunca tinha viajado com animal. É um pouco mais simples, mas também é um processo caro. A gente viajou pela TAP, falam que é uma das melhores para levar animal. Para mim, tanto faz, porque eu tive um problema e não posso levar, por exemplo, o meu cachorro. O Toby é um cão de assistência emocional, ele vai como cão de assistência emocional. Infelizmente, a TAP não transporta acima de 8 quilos nas dimensões da bolsinha. Então, o Toby, mesmo sendo raça pequena, ele tem 7 quilos e pouco, 8 quilos. Esse não seria o problema. O problema é que ele é um dachshund, então ele é muito comprido, ele não cabe na bolsa. Mesmo sendo cão de assistência, eles têm essa regra. Então, eu vou ter que ir por outra companhia que vai aceitar levar ele. Enfim, é por isso que a gente não vai com a TAP dessa vez. Mas, quando a gente foi tranquilo. Eu acredito que seja a mesma burocracia para qualquer outra companhia também. Depende da companhia, você tem que ver o tamanho, a medida, tudo isso certinho, porque, como eu falei, cada uma tem suas regras. A gente levou os gatos na cabine com a gente, porque eles tinham tamanho e peso. Então, dependendo do seu animal, também tem que ser no porão. O porão todo mundo fala que é tranquilo, porque muita gente tem medo, né? Só que, como eu falei, eu não tenho experiência sobre isso, eu não tenho como falar como é que foi. Eu vou deixar um grupo aqui embaixo de Facebook que ajudou muito a gente. É transferência de animais domésticos para Portugal, alguma coisa assim. Muita gente bota a experiência lá como foi e muitos que eu vejo vão no porão tranquilos. Então, dependendo do seu caso, é bom você pesquisar bastante também. Se seu animal for de até 32 quilos ou 45, depende da companhia, você pode sim levar no porão, mas se passar disso também, como eu falei, depende da companhia, tem umas que aceitam 32, tem umas que aceitam 45. Ele tem que ir como carga viva em outro avião, ele vai no avião de carga. Então, é muito mais caro, você vai gastar muito mais, não só nesse processo de embarcar no avião de carga, mas também na caixa, tudo ideal, porque, para vocês terem uma ideia, eu acho que uma caixa pro Toby, se ele fosse no porão, seria em torno de 400, 500 reais. Então, imagina para um São Bernardo. Então, sim, é um processo muito caro. Eu acredito que cada passageiro possa levar um animal. Eu não sei se, por exemplo, todo mundo do voo tiver um animal, eles podem levar. Ou eles têm, por exemplo, num voo, 10 animais podem entrar. Mas a regra é que, se a pessoa tiver um animal, pode entrar com um. Então, eu levei a minha gata, e a Letícia levou o Jabba, que é o gato dela. Então, tá nessa regra. Também depende da companhia. Tem umas que só aceitam 3 animais por voo. De qualquer jeito, você tem que reservar e avisar a companhia, porque você tem que sim pagar a passagem deles, a não ser que eles sejam um cão de assistência, um cão de trabalho. Na TAP, eu acho que a gente pagou em torno de 150 euros por gato na cabine, e no porão eu acho que eram uns 200 euros. Então você tem que pagar antecipadamente, é como se fosse uma passagem normal de pessoa. Então quando você for comprar a sua, você compra do seu animal. Deve ter em algum lugar do site, tipo necessidades especiais, alguma coisa assim, falando sobre animal. E você tem que avisar a companhia aérea. Tem companhia que fala que tem que botar a medida, o peso, qual é o animal. Eu acho que a gente só falou que estava levando gato, mas eles não mediram a caixa na hora do aeroporto, acho que pesaram, mas não mediram. Então, também toma muito cuidado, porque muita gente fala, tipo, eles não veem o tamanho.
mas também vai que na sua vez eles vêm e não tá no padrão e aí você vai ter que despachar seu cachorro na hora, ou gato, então não corra esse risco. Na cabine tem que ser aquela bolsa maleável, eu vou deixar uma foto aqui de qual bolsa a gente levou. Também muito tranquilo, era espaçosa, meus gatos são grandes, principalmente o Jabba, mas deu tudo certo. Eles foram literalmente como uma bolsa, porque aquilo tem uma alça, então a gente saiu do avião como se fosse uma bolsa mesmo, não precisou pegar em nenhum lugar, que seria o caso se eles fossem no porão. Então, se você for levar no porão, você tem um lugar certinho no aeroporto, que eu não vou saber onde é, mas eles vão te entregar seu animal. No aeroporto você tem que passar por um veterinário, então no aeroporto de Lisboa é bem perto da parte de bagagens que você tira da esteira, você tem que pagar também, como sempre, tudo. Para um animal você paga 40 euros e para 2 animais para cima você paga 80. Então, se você levar 2 animais, você paga 80 euros. Se você levar 3, 4, 10, você paga 80 euros de qualquer jeito. É fixo. Tem que pagar em nota, tem gente que fala que aceita cartão, mas assim, depende muito do veterinário. O ideal é que você leve o dinheiro trocado, porque muitas vezes também eles nem têm troco. O atendimento também vai mudar de pessoa para pessoa. O veterinário que atendeu a gente foi bem simpático. Ele nem tirou os animais da caixa, ele só viu o microchip, tudo certinho. Eu acho que ele leu o microchip ou nem isso. Então, tem gente que vai num veterinário que ou tá de mau humor ou faz tudo corretamente, então vai fazer tudo certinho, tipo, ler o microchip, tirar o animal, ver se tá saudável, essas coisas todas. Mas o nosso não fez nada, ele só leu os papeizinhos, então também depende muito do veterinário que você for pegar. Lembrando também que você tem que avisar esse veterinário do aeroporto, então você tem que avisar quando o seu voo chega, a hora que ele chega, e você tem que mandar a papelada toda. Você tem que digitalizar toda a documentação dele, do animal. Então, como eu falei também, se você tiver 2, você tem que digitalizar tudo separadinho. E na hora, lá, ele já vai saber mais ou menos o que é. Então, vai ser bem mais rápido. O nosso não recebeu e-mail, mas não teve problema porque teve gente lá para ser atendido, porque eu acho que se não tiver ninguém no voo com o animal, ele não vai atender ninguém, às vezes ele nem vai para o aeroporto, então tem que tomar muito cuidado com isso. Você tem que sim agendar esse veterinário. Você tem que avisar o voo, mandar tudo do animal, tudo certinho. Eu acho que é só isso, só. Então, qualquer dúvida podem deixar aqui embaixo. Minhas redes sociais vão estar aqui do lado. Também podem deixar sugestões de vídeos aqui embaixo. Desculpa, parece que esse vídeo está repetido, mas eu só queria deixar mais completo, porque eu vi que faltou muita coisa. E para quem já viajou com pássaros, por favor, principalmente periquitos, me dê uma luz, ou quem sabe, ou como é que faz as coisas todas, porque é um processo diferente, é parecido, mas é diferente. Então, por favor, me dê uma luz, porque eu quero muito levar meus filhos. Então, quem me conhece sabe que eu amo todos os meus animais igualmente, então eu quero levar todo mundo, não quero deixar ninguém para trás. Então, eu tô bem preocupada com esse processo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima. Nha!